Quando Deus nos coloca no fogo das aflições, não é para o fogo acabar com a gente, não é para o fogo destruir a gente, é para o oleiro cumprir o propósito dele em você, aleluia. É para o oleiro fazer do jeito que ele quer. Muitas das vezes você perde de receber algumas bênçãos de Deus, algumas direções, algumas soluções, algumas vitórias, porque, primeiro, você não conhece esse Deus. Porque à medida que você conhece quem é Ele, você pode saber quem é você e quem você pode ser nele. Queridos, nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Se você trouxe a sua Bíblia, aproveite para acompanhar conosco. Se você não trouxe, pega uma carona aí na Bíblia do seu irmão para você ler também com ele, tá bom? E não ficar de fora. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Eita, glória a Deus. Quantos estão famintos pela palavra de Deus nessa noite aqui, amém? Você quer que Deus fale com você nessa noite, irmão? Você quer que Deus fale com você? Sabia que Ele trouxe você aqui exatamente para liberar sobre a sua vida um destino por meio da palavra dEle? Quantos já acharam, digam amém? Amém, irmãos? Então vamos ler a porção da palavra de Deus, que diz assim, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte do corpo a mortificação do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Diga assim: Deus, fala comigo nessa noite. Eu estou aqui para ouvir a tua voz. Amém. Quantos podem levantar as suas mãos e adorar ao Senhor? Tome seu lugar em nome de Jesus. Preste bem atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. O texto que eu acabei de ler é um texto cheio de instrução de Deus para as nossas vidas. Logo no primeiro versículo você vê eu descrevendo assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Diga assim comigo: vasos de barro. Diga assim: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Por que Paulo está dizendo aqui que temos esse tesouro em vasos de barro? Os judeus costumavam antigamente esconder riqueza, dinheiro, prata e ouro em vasos de barro e enterravam nas suas propriedades. Eles com isso tinham o propósito de algum dia isso servir de herança familiar para algum dos seus parentes, ou então deixavam guardados para que quando eles precisassem dessa riqueza, eles pudessem ir lá, desenterravam o vaso e lá tinha ouro, prata e riqueza. Por isso que quando Paulo citou essa passagem, irmão, ele estava querendo dizer exatamente isso: temos esse tesouro em vasos de barro. Mas quem é esses vasos de barro aqui? Quem é que Deus está comparando com vasos de barro? E o que é esse tesouro que Deus deposita nesses vasos de barro? Nós vamos entender nessa noite aqui, primeiro, que o texto nos revela que esse tesouro que é depositado em vasos de barro é o evangelho, a revelação do Filho de Deus, que é colocada sobre esses vasos de barro, que somos eu e você. O texto está comparando cada um de nós aqui a pessoas
que receberam a revelação de Jesus Cristo, isso foi plantado dentro de você. É um tesouro eterno, de valor inestimável, que não pode ser calculado. O valor do reino de Deus foi plantado dentro de você quando você conheceu a Jesus. A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a uma pérola, que quando alguém encontra, é capaz de abandonar tudo para poder possuir essa riqueza maravilhosa. Esse reino de Deus não se compara às riquezas dos homens. Esse reino de Deus não se compara a qualquer fonte de riqueza humana passageira. A riqueza que Deus planta em nós é a revelação do Filho de Deus e da glória de Deus manifestada na face de Cristo. Aleluia! Entenda uma coisa: você entender quem é Deus, disso depende a sua vida. Porque quanto menos um homem conhece a Deus, mais ele caminha para a perdição. Quanto mais ele conhece, tem uma revelação de quem Jesus Cristo é para ele, mais ele pode entender quem Deus pode ser para ele e quem ele pode ser em Deus. Quando Pedro teve uma revelação de Jesus, Jesus perguntou para ele assim: Pedro, quem é que eu sou para você? E Pedro disse assim: o Senhor é o Filho de Deus, o Messias, enviado para libertar os pecadores. Quando ele falou isso, Jesus disse assim: Pedro, quem te revelou isso não foi carne, não foi fruto da mentalidade humana, foi o próprio Deus que se revelou para você. Quando você conhece quem Jesus é, quando você tem uma revelação de que Jesus é o Filho de Deus, você pode verdadeiramente encontrar a vida eterna e ser salvo e ser encontrado pela graça de Deus e ser resgatado por esse mesmo entendimento que você recebe de Jesus Cristo. Agora preste bem atenção. O texto diz assim, que esse tesouro é a revelação da glória de Deus. Interessante é que esse tesouro é a revelação da glória de Deus, não da glória dos homens. É a revelação da glória de Deus, não da glória do pregador. É a revelação da glória de Deus, não da glória das pessoas, dos vasos. De maneira que o vaso não tem nada do que se orgulhar, a não ser da obra do oleiro, do qual ele tem realizado nele mesmo. O vaso, qual é o material do vaso? É barro. O vaso não tem nada do que se orgulhar, a não ser dos tesouros eternos que o oleiro depositou dentro dele. Sabe por que você tem valor? Porque existe o Espírito de Deus e a graça de Deus que te alcançou e abrilhantou a tua vida. Por isso você recebeu valor, e esse mesmo valor foi pago não com prata, não com ouro, mas Cristo Jesus pagou esse preço lá na cruz por você. É por isso que existe um hino que diz assim: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, você tem esse valor. Se você não tivesse valor, primeiro, Satanás não estaria querendo destruir a sua vida. Segundo, se você não tivesse valor, Filho de Deus não tinha vindo para morrer por mim e para você. Então aqui você já entende, você tem um valor. Você não é um Zé Ninguém, você não é uma pessoa sem propósito, você não é uma pessoa que só nasceu para poder viver aqui a vida, morrer, enfim, trabalhar. Não, existe um desígnio e um plano poderoso de Deus para a sua vida. Agora você tem que entender qual plano é esse e qual vontade é essa. Então aprendemos que se o Evangelho, esse tesouro, é a revelação da glória de Deus dentro do vaso, o vaso não tem nada do que se orgulhar. Agora, preste atenção, é revelado na face de Jesus, essa glória. De maneira que se você quer conhecer quem é Deus, você não pode olhar pela ótica da religião, não pode olhar pela ótica dos sistemas religiosos. Quer saber quem é Deus? Olhe através de Cristo. Quer saber quem é Deus de verdade? Olhe como Jesus era. Quer saber como Deus pensa? Veja como Jesus pensava. Quer saber como Deus age? Veja como o Filho de Deus agia. Ele é a revelação dessa glória plena para você.
Hoje se apresenta um Deus deturpado, a religião apresenta um Deus deturpado, totalmente fora da Bíblia. Mas se você quer conhecer quem Deus é de verdade, você precisa olhar através do Filho de Deus, através de Cristo. Ele é a revelação de quem Deus é para você de verdade. Quer saber como é o rosto de Deus, a cara de Deus? Olhe para Jesus, veja como Jesus agia e você vai ter uma revelação de quem Deus é. Muitas das vezes você não recebe coisas de Deus porque você não sabe quem é Ele. Muitas das vezes você perde de receber algumas bênçãos de Deus, algumas direções, algumas soluções, algumas vitórias, porque, primeiro, você não conhece esse Deus. Porque à medida que você conhece quem é Ele, você pode saber quem é você e quem você pode ser nele. Continuando. Por que Paulo disse que esse tesouro é colocado em vasos de barro? Primeiro, o barro aqui é símbolo de fragilidade. Ou seja, Deus escolhe pessoas limitadas, imperfeitas, que têm falhas. Deus, Ele deposita suas riquezas, não é em super-homem não, irmão, é em gente que erra. Quando Deus te escolheu, Ele já sabia quem tu era e mesmo assim te escolheu. Ele já sabia os teus traumas, Ele já sabia as tuas dores, Ele já sabia os teus medos, Ele já sabia as tuas preocupações, e mesmo assim Ele diz assim: eu escolho você. E mesmo assim Ele diz assim: eu quero você. Porque Deus, Ele tem essa forma de escolher aqueles dos quais são rejeitados pelo mundo. O mundo diz assim: a gente não quer. Aí Deus diz: eu quero ele. O mundo diz assim: não tem jeito essa pessoa, não tem como ela ter jeito. Aí Deus diz assim: para mim ela tem, eu quero ela. Foi assim que Deus alcançou a gente. O interessante é que o barro é encontrado em vários tipos de lugares. E a ciência diz que existem 200 tipos de barro. Olha só. Então o barro é encontrado em vários lugares, e o oleiro vai lá e encontra em determinados lugares e sabe exatamente qual é o propósito que ele vai usar para aquela respectiva massa de barro. Ou seja, o oleiro, quando te encontrou, já sabia para o que ele ia te usar, já sabia onde ele ia te encaixar, já sabia, irmão. Eu não sei onde Deus te encontrou, eu não sei aonde você foi encontrado por essa graça, mas Deus tem um desígnio poderoso para você, aleluia. Tem um plano grandioso para a sua vida. Talvez Ele possa ter lhe encontrado como um barro no meio da lama, um barro cheio de lama, mas Ele foi lá e agarrou você e disse assim: dá para mim fazer um vaso especial e encaixá-la onde eu quero. Quantos aqui estão me entendendo nessa noite? Aleluia. Interessante que quando fala sobre vasos, que esse tesouro de Deus é colocado sobre vasos, está falando sobre a fragilidade humana. Em todo o decorrer da Bíblia, você vê que a Bíblia não esconde as fraquezas dos homens de Deus, não esconde a depressão de Elias, não esconde a raiva que Moisés passou, não esconde um Pedro que negou Jesus 3 vezes. Por que a Bíblia não camufla essas fraquezas desses homens? Porque é para mostrar que o mesmo Deus que usou eles e transformou a vida deles é o mesmo Deus que pode alcançar você, transformar você, mudar você e usar você acima das tuas limitações e fraquezas. Esse é um Deus que planta as suas riquezas em vasos de barro. Tem vasos de barro aqui, irmãos? Aleluia. Tem vasos de barro que foram alcançados por essa graça de Deus. Depois que Ele pega a massa do barro, Ele separa. E separação fala de escolher. Jesus disse que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Você pode pensar que talvez você tenha encontrado Jesus, mas foi Ele que te encontrou primeiro. Foi Ele que te encontrou em tua condição, que tu não tinhas força de ser alcançado. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que foi atrás de você, da mesma maneira que Jesus foi atrás de Pedro quando tinha desistido da vida, queria viver uma vida normal, não queria saber de ser cristão. Jesus foi atrás desse mesmo Pedro, disse assim: Pedro, eu vim atrás de você para saber com um motivo só, se você me ama, é tudo que eu preciso para me poder mudar a tua vida, independente se você tem fraquezas, independente se você tem fragilidades. Pedro, tu me amas? Senhor,
Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Então, se você me ama, é o suficiente para me trabalhar em sua vida, porque o amor encobre multidões de pecados e imperfeições. Se você ama a Deus, continua avançando, porque Deus vai trabalhar em você e realizar em tua vida aquilo que Ele tem para realizar. Agora, eu já disse que esse tesouro é o Evangelho da glória de Deus. Já disse que esse tesouro é colocado em vasos de barro, e esse vaso de barro simboliza a gente. Mas você já parou para pensar como é que o oleiro faz um vaso? Quando eu fui estudar isso, irmão, Deus falou tremendamente comigo. Quando eu comecei a estudar como é que um oleiro vai lá, pega o barro e o processo que tem para fazer um vaso, eu falei, meu Deus, quanta coisa eu estou entendendo que o Senhor realiza na minha vida aqui. Eu vou falar para você nessa noite. Por quê? Porque você é um vaso. Você foi arrancado talvez de um lugar de lama, e mesmo assim esse oleiro foi atrás de você. Vamos começar nessa noite a entender quais são os processos para que o oleiro transforme o barro em vaso. Primeiro, vemos que esse barro é separado, achado e escolhido. Segundo, o barro é amassado pelo oleiro. Ele pega o barro e começa a amassar o barro. E à medida que ele vai amassando aquele barro, ele vai jogando água no barro. Irmão Léo, por que o oleiro tem que começar amassando o barro? Porque quando ele começa a amassar, começa a aparecer as impurezas do barro. Tem situações que Deus permite você passar, para que essas situações possam revelar o que está dentro de você. As provações revelam aquilo que a gente acredita. As provações colocam para fora o que está dentro de você. Lá em Deuteronômio diz assim: eu provei o meu povo para saber o que estava em seu coração. Agora, irmão Léo, quer dizer que Deus não conhece meu coração? Ele conhece. Ele não te prova para saber quem tu é. Ele prova para mostrar você, para você mesmo. Para mostrar o que está dentro de você e o que é que Ele quer realizar em você. Porque as provações nos espremem, irmãos. Nos espremem às vezes de tal maneira que elas colocam para fora pedras que estão dentro de nós. Pedras de rancor, sujeira, impurezas, pensamentos ruins, pecados. Tem situações que Deus permite a gente passar, Ele amassando o barro. Agora eu digo assim, não permita você passar por uma situação para poder buscar a Deus. Comece a buscar a Deus, para que quando a situação apareça, o teu coração permaneça firme diante do Senhor. A tua vida permaneça diante de Cristo. Preste atenção. Ele começa amassando, e nesse processo as impurezas vão aparecendo. As provações, as tribulações na vida cristã, elas revelam muitas das vezes o que está dentro de nós. Não é para Deus saber o que está em você, mas é para você saber quem você é e quem Deus quer torná-lo em Jesus Cristo. Todo barro precisa passar por esse tipo de processo, precisa ser esmagado, amassado, para o oleiro começar o processo de torná-lo em vasos. Ou seja, se a gente quer fazer a diferença, precisamos passar por esse processo. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que quer a promessa, mas não quer o processo. Tem muita gente que quer a bênção, mas não quer o processo para chegar até essa bênção. Tem muita gente que quer que Deus faça coisas lá, mas não quer passar pelo processo de Deus. Porque entre a promessa e o cumprimento dessa promessa existe um período chamado tempo. E é nesse período que Deus trabalha em você. Deus prometeu coisas em você. Continua confiando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.
cumprir, mas passe pelo processo de Deus se for necessário, porque esse processo é necessário para Ele te moldar segundo a vontade dEle, porque talvez se Ele te desse essa bênção agora, tu não terias estrutura, ou ia embora, porque tem muita gente que quando recebe a promessa, vai embora, abandona Deus. Deus não quer que o seu coração venha dividir Ele, não. Ele quer ocupar o primeiro lugar da tua vida. Deus não pode vir depois do teu dinheiro, não pode vir depois da tua família, não pode vir depois do teu marido, da tua esposa. O primeiro lugar na sua vida é dele, é para a glória dele, é para a majestade dele. Quando você entende isso, as coisas começam a se encaixar. Começam a se encaixar, porque talvez alguma coisa está assumindo o lugar dele em você. Então preste atenção. Se você quer a promessa, esteja disposto a passar pelo processo que Ele tem para você, irmão. Ele começa a amassar. Talvez tem muitos de nós que estão sendo amassados por Deus aqui. Talvez há pessoas nessa noite que Deus começou a amassar. Você não está entendendo por que está acontecendo isso. Escuta. Quando Ele está amassando, Ele vai jogando aos poucos água. Vai jogando água na massa. Sabe para quê? Para que a massa se torne moldável. Essa água é símbolo do Espírito de Deus. Ei, não fica preocupado não, porque o Deus que está nos amassando é o mesmo Deus que vai derramando o Espírito de Deus sobre nós, para nos moldar segundo a vontade dEle. Por que Ele derrama água, irmão Léo? É exatamente para que o vaso, quando esteja formado, não tenha defeito, não tenha rachadura. Por isso que Ele vai derramando água aos poucos, para que quando o vaso esteja pronto, ele não venha ter rachaduras. Mas quanto mais Ele amassa você, mais o Espírito de Deus Ele vai derramando sobre a tua vida, e mais moldável você se torna na mão de Deus. Quantos querem serem moldados pela mão desse Senhor? Aleluia. Eu quero dizer que Deus está moldando você para coisas maiores nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero dizer que Ele está te moldando para uma intimidade maior. Aleluia. É um processo, aguenta esse processo, porque coisas grandiosas de Deus estão chegando aí para a tua vida, em nome de Jesus. Ei, é só o processo, mas deixa Deus trabalhar em você. 3. Ele está amassando, jogando água. Aí a massa vai passar por um período de descanso. Depois que ele amassa, depois do amasso vem o descanso. Viu, Jesus? Depois que o oleiro amassa, ele pega a massa e separa ela, para ela descansar. Por quê? Para que a água que ele jogou na massa possa se espalhar pela massa e não deixar nenhuma abertura, e nem deixar a massa seca, mas ela tem que descansar. Esse período de descanso é necessário na nossa vida cristã. Esse período de descanso fala de silêncio. Esse período de descanso fala de separação. Esse período de descanso fala de momentos às vezes de solidão. Esse período de descanso fala muitas das vezes de momentos que você se sente só, que você está enfrentando situações que você diz assim: irmão Léo, eu estou, parece que em silêncio, em momentos constantes, eu não estou me sentindo só, eu não entendo o que está acontecendo, e não sei, parece que tudo na minha vida não está fazendo sentido. Ei, você pode estar dentro da casa do oleiro, e Ele está trabalhando em você. Por que a massa permanece em descanso? Para que a água se espalhe e alcance todas as áreas secas dela. Muitas das vezes Deus vai pegar você, vai te colocar nesse momento de descanso, para que o Espírito de Deus se espalhe por todas as áreas da tua vida, e as áreas que estão secas sejam preenchidas por esse mesmo Espírito, para que não tenha áreas secas. Qual é talvez o teu coração, tua vida espiritual, como é que ela está? Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está ela? Talvez Ele te trouxe aqui para tu entender isso. É necessário o período de descanso. É nesse período que o Espírito Santo, as suas águas vão passando, aleluia, molhando todas as áreas da nossa vida. Essas águas do Espírito estão passando aqui nessa noite. Deixa ela molhar você, deixa ela te dar um banho de graça, encher a tua alma e a tua vida, em nome de Jesus. Quando você muitas das vezes se sente só, assim, dessa maneira, precisa entender que o período da massa é de descanso. Ei, deixa eu dizer algo para você. Nesse período de silêncio, muitas das vezes os amigos somem.
Muitas das vezes, as pessoas que você pensa que poderia ajudá-lo, somem, porque Deus deixa você como se estivesse só, para aprender a depender dEle, para deixar de confiar nos recursos das pessoas e aprender a confiar mais naquilo que Deus pode fazer por você e em você. Então, se você talvez está nesse momento de descanso, de silêncio, de separação, existe um Deus que está trabalhando em você. Será que você pode entender? Talvez tu seja essa mesma massa, aleluia, que diz: irmão Léo, parece que está tudo em silêncio, não estou conseguindo ouvir Deus, parece que as situações estão sendo acontecidas na minha vida, e parece que Deus não está falando. Não, a massa está em silêncio, ela está repousando. É necessário. Deus está renovando as tuas forças, está te levando a depender mais dEle, está te levando a conhecer mais Ele. Levanta a sua mão para cima assim. Eu quero declarar sobre você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria de Deus virá ao amanhecer na tua vida. O choro pode durar uma noite, mas o sol da graça de Deus vai raiar sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, levante as suas mãos e adore ao Senhor. Eu não sei quanto tempo esse choro pode estar durando sobre sua vida, mas ele vai passar. Se você confiar e apresentar o seu coração, entender o processo de Deus na tua vida, vai passar. Jesus estava num momento de silêncio, irmão, lá no Getsemane, quando ele se derramou diante de Deus e aprovou e abraçou a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele foi servido por anjos. É nesses momentos de silêncios que o céu se move em teu favor e te dá descanso, e te dá repouso, e renova as tuas forças. Existe um Deus que está liberando forças novas para você nessa noite, em nome de Jesus. Existe um Deus que está liberando sobre a tua vida um tempo de força nova. Ele está aqui dizendo para você: respira fundo. Talvez você está nesse período de descanso. 4. Se o vaso não passar por esse processo, Francisco, quando ele é colocado em alta temperatura no fogo, ele pode explodir e danificar os outros vasos que estão também dentro do fogo. Significa que se você não se deixar ser moldado por Deus, você pode ser uma daquelas pessoas que prejudica as outras. Você pode ser um daqueles crentes, vasos que não passou pelo processo de Deus, e quando é colocado em alta temperatura de provação, explode e acaba ferindo quem está ao teu redor. Por quê? Porque precisa passar pelo processo de Deus. Você precisa passar por isso. A Bíblia diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem talvez foi prejudicado, talvez através desse processo em sua vida, que você não deixou-se ser moldado por Deus, e talvez prejudicou alguém, explodiu lá na alta temperatura, sendo provado por Deus. O interessante é que Pedro quis ferir a orelha de mal que feriu, tentando fazer algo bom. Cortou, Jesus foi lá, colou a orelha do Malco e disse assim: Pedro, coloca essa espada na bainha, porque quem mata pela espada vai ser morto pela espada. E Jesus disse assim: Pedro, deixa eu morrer, deixa eu ir para a cruz. Sabe o que ele estava querendo dizer, Joísio? Ele estava querendo dizer para Pedro assim: Pedro, coloca essa espada dentro da bainha, porque essa guerra ninguém vê se matando o irmão, se vê se morrendo para si mesmo. Deixa eu ir para a cruz e morrer. Essa guerra ninguém vem se matando. A tua guerra não é contra sangue e nem carne, é contra os principados e potestades e demônios e forças malignas que lutam para destruir a tua vida. A tua luta não é contra teu irmão, não é contra ninguém, é contra aquilo que está por trás disso. Você tem que ter discernimento. A sua luta não é contra ninguém, é contra muitas vezes o que está por trás disso, tentando agir e destruir sua vida. Então Deus te trouxe aqui para te dar uma corda. Deixa eu moldar você. Simboliza a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus. Deus está te colocando nessa roda, nessa noite, no centro da vontade dEle, para Ele moldar você conforme Ele quer. Essa roda é símbolo da vontade de Deus. O oleiro, interessante, irmãos, é que quando o oleiro coloca o vaso lá,
O oleiro já tem assim, eu já sei que vaso eu vou fazer. Quando ele coloca a massa, ele diz assim, eu já sei qual vaso essa massa aqui vai dar certinho. Quando você se coloca na vontade de Deus, Deus já tem um desígnio certo para você. Ele já tem um propósito certo para te encaixar. Ele já tem um lugar certo para te alinhar. Quando você é colocado no centro da vontade desse Deus, Ele já tem os pensamentos certos para te conduzir. Diz o Senhor para ti nessa noite: os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos, os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos, os meus desígnios são muito maiores do que os teus desígnios. Então abraça os desígnios e a vontade desse Deus e deixa Ele te moldar. Quantos podem levantar as suas mãos nessa noite e dizer: Senhor, estou aqui, coloca-me nessa roda, no centro da tua vontade, e diga: Senhor, me molda, eu estou aqui. Oh, glória a Deus. Interessante que não há ninguém sem propósito na vida. Uma grande mentira de Satanás é ele dizer assim para você: você não tem propósito, você está vivendo por viver, você não tem nada, não há nada, você não vai ser feliz. É isso que Satanás implanta. Nós estamos no Setembro Amarelo. O quanto de gente que dá ouvido a essa mentira. Quando Satanás chega e diz assim: você não tem propósito, você não foi criado para nada, você não tem sentido, a sua vida não tem sentido. Ei, estou aqui como homem de Deus para dizer para você: existe um Deus que plantou um sentido na tua vida lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu por você, para te resgatar dos teus pecados. Você tem um propósito, há um sentido de Deus, de uma vontade maior, planejada para a sua vida. Você só precisa entender isso para você, porque enquanto você não for colocado nessa roda, muita coisa pode acontecer. Então deixa Deus colocar você aí. Deixa Deus colocar você aí. Depois, irmão, ele começa a rodar aqui, a roda da vontade dele. Começa a modelagem. Oh, glória. Ele começa, primeiro, sabe o que ele faz? Ele coloca a mão dentro da massa e rasga a massa pelo meio, por dentro. Deus, Ele quebranta o nosso coração com situações e circunstâncias antes de nos moldar. Preste atenção. Ele começa, o interessante, sabe o que é, Francisco? É que Ele começa a moldar de dentro para fora. Viu? Ele começa a moldar a massa de dentro para fora. Ele começa, ó, por dentro. As transformações que Deus vai fazer em minha e sua vida, Ele não vai começar por fora, vai começar dentro de você. Sabe por quê? Os piores inimigos que a gente enfrenta não são aqueles que vêm de fora, são os que estão dentro de nós. São aqueles sentimentos que nos prendem de Deus. São aquelas coisas que estão dentro de nós e nos levam a ir contrário à vontade de Deus. Então Deus, quando Ele começar a te moldar, vai começar a moldar você de dentro para fora. Era assim que Ele construiu o tabernáculo, quando começava construindo de dentro para fora, mudando. Ei, Deus vai começar a sarar essas feridas que estão aí dentro de você. Aleluia. Para começar, você não pode sarar ninguém sem antes ser sarado. Você não pode libertar ninguém sem antes ser liberto. Você não pode alcançar ninguém sem antes ser alcançado por essa graça de Deus. Agora, aleluia, preste atenção aqui. Eu conheci a história de um homem que ele perdeu tudo uma vez. Olha a provação que esse vaso passou, sendo moldado. Primeiro perdeu o emprego, perdeu finanças, perdeu uma esposa, perdeu tudo, ficou sem nada. Não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo. Foi quando então, ele andando na rua, mas a única coisa que aquele homem não perdeu foi a fé. Então ele permaneceu olhando para Cristo, tentando compreender a sua condição. Quando ele estava andando numa rua, ele viu um pedreiro, e aquele pedreiro estava lapidando uma pedra, lapidando. Ele sentiu e foi impulsionado a perguntar por que aquele pedreiro estava lapidando aquela pedra. E então o pedreiro olhou para ele e disse assim: sabe por que eu estou
moldando essa pequena pedra aqui. Está vendo esse muro aqui do meu lado? Estou. Está vendo aquela brechinha lá em cima? Ele disse assim: eu estou. Pois é, eu estou moldando ele aqui embaixo para ele se encaixar bem lá em cima. Ah, meu Deus do céu! Será que você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Ele disse assim: eu estou lapidando essa pedrinha aqui para encaixar ela bem lá em cima. Quando o pedreiro falou isso, ele começou a derramar lágrimas e entendeu que o nosso grande oleiro é aquele que nos molda aqui embaixo para nos encaixar bem lá em cima no céu, do lado dele. Levante as suas mãos. Ele está te moldando aqui nessa terra para encaixar você bem lá. Ele está trabalhando em você aqui para você dar bem lá em cima. Oh, glória a Deus! Eita, Deus maravilhoso! Esse Deus é maravilhoso! Oh, glória! Eita, Jesus! Aleluia! Sei que você está atento para o que eu estou querendo dizer. Você está compreendendo o que Deus está falando com você? A banda começa aí ao fundo. Preste atenção. Se Deus ele faz esses processos em nossa vida, transforma com o tempo através de pressão carvão em diamante, transforma borboleta, lagarta em borboleta. Deus também está moldando você. Então permita nessa noite que Ele transforme essa dor em cura, em restauração e esperança. E por último, quando Ele já leva a moldagem do barro, Ele pega e faz o vaso e coloca o vaso dentro do fogo e aquece esse fogo para dois propósitos. Quais? Para dar resistência ao vaso, e segundo, para completar a sua obra. Esse fogo aqui, irmãos, é símbolo da provação e das condições que Deus às vezes nos coloca. Sabe para quê? A Bíblia diz que a nossa fé é provada pelas aflições, assim como o ouro é provado no fogo. Então entenda uma coisa: quando Deus nos coloca no fogo das aflições, não é para o fogo acabar com a gente, não é para o fogo destruir a gente, é para o oleiro cumprir o propósito dele em você. Aleluia! É para o oleiro fazer do jeito que ele quer. Eu quero dizer para você que essa aprovação aí não é para acabar com você não, não é para destruir você não. Há um Deus trabalhando na tua vida, aleluia. Há um Deus trabalhando em teu coração, há um Deus te moldando nessa noite. Entenda que interessante foi que quando lançaram aqueles 3 jovens na fornalha, eles pensavam que iam morrer, mas não. A única coisa que queimou deles, sabe o que foi, irmão? Vocês lembram? O que queimou dos jovens que foram empurrados na fornalha? As amarras. Quando Deus te lança no fogo, aleluia, não é para destruir não você, é para queimar aquilo que está te prendendo. Aleluia. Quando Deus te lança no fogo, meu Deus, não é para destruir você não, essa situação, é para Ele consumir aquilo que está te prendendo. Deus não aceita, eu disse para você, ser dividido. Ele quer o primeiro lugar da sua vida. Então Ele muitas das vezes vai te colocar no fogo para queimar as amarras, o que está te prendendo, o que está te aprisionando. Deixa Deus começar os processos dele de transformação na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Fica de pé comigo, aleluia, 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 aleluia. Esse fogo te dá resistência, essa provação, ele está te dando resistência, para você aprender a avançar num propósito que ele tem para você. Tem muita gente, esse fogo ele é tão poderoso, presbítero, que ele transforma, ele purifica. Tem gente que diz assim: o culto foi fogo puro, mas é um fogo que não transforma a vida das pessoas, é fogo estranho. Porque o fogo de Deus que eu conheço muda a vida das pessoas. Aleluia. Esse fogo de Deus, ele vai lá dentro, e vai purificando a pessoa, mudando a vida dela. Tem fogo desse Deus aí na sua vida. Há um fogo desse Deus sobre o seu coração. Aleluia. Deus está me dizendo nessa noite que existem vasos que estão quebrados, vasos que estão rachados devido a alguma circunstância da vida, mas o Senhor está disposto a pegar esses pedacinhos desse vaso e refazer o vaso completamente nessa noite e dar uma nova forma para ele. Ei, você quer que esse Deus possa refazer você? Existe algum ponto rachado em você?
Existe algum pedaço ou um vaso que está em pedaços. Tem gente que sorre, mas por dentro está quebrada. Tem gente que aparenta estar bem, mas no fundo está em pedaços. É um vaso quebrado. Deus não quer ver você assim, não. Ele não chamou você para ser um vaso quebrado. Ele te chamou para ser um vaso novo, vaso de honra, vaso para a glória dele. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo. Coloca a mão no seu coração, assim. Peça para Ele nessa noite refazer você. Ouça agora isso. Torna tudo novo. Torna tudo novo, Jesus. Ore agora para mim. Aleluia, aleluia. Quando eu perdido, aleluia. Quando eu perdi. Você sabe adorar com esse hino? E bem triste estiver. Toma os pedaços, entrega esses pedaços na mão de Deus. Ele sabe o que fazer com isso. Ele sabe o que fazer com esses pedaços aí. Não finja, Deus conhece você. Ele quer te transformar. Aleluia. Aleluia. Toma os pedaços. Diga assim, ó, do meu ser. Do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Torna tudo novo, Pai, para mim. Oh, glória. Quando eu perdido, aleluia. Quando eu perdido e bem triste estiver, Vem pra mim, aleluia. Toma os pedaços do meu ser. Eu quero convidar aqui nessa noite você que precisa dessa oração. Você diz, irmão Léo, eu quero ser um vaso novo. Eu quero renovo em minha vida. Eu quero essa oração. Se você quer essa oração, sai do seu lugar e nós vamos orar por você aqui nessa noite. Pedir para que o Senhor te faça um vaso novo. Pedir para que o Senhor te coloque de pé. Pedir para que o Senhor derrame sobre a sua vida essa água que preenche todas as áreas da sua vida. A primeira classe de pessoas que eu quero orar aqui nessa noite é por esses que querem renovo de Deus. A segunda classe de pessoas que eu quero orar nessa noite é por gente que está enferma, está doente, seja qualquer tipo de doença, inflamação, qualquer coisa. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Se você está doente e quer essa oração, independente se essa doença ela mental, física ou no corpo, seja como for, vem que nós vamos orar por você. A terceira classe de pessoas que eu quero orar aqui nessa noite é por você que está afastado, por você que uma vez já esteve na presença do Senhor, aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Vem que eu quero orar por você, para você se reconciliar. Retorne para os caminhos do teu Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. A quarta classe de pessoas é para você que nunca tomou essa decisão e ouviu Deus falando contigo aqui. Diz assim, Deus estava falando comigo hoje. O culto todinho parece que o pregador conhecia a minha vida. Não sei o que estava acontecendo, mas eu quero você aqui, você que ainda não tomou a tua decisão de aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Vem, aleluia, aqui que nós vamos orar por você em nome de Jesus. Diga assim, Senhor, está aqui os pedaços, está aqui, Deus. Reconstrói, me faça de novo. Me faça de novo. Eu quero ser. Diga. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Vamos adorar o Senhor, pedir para Ele nos fazer um vaso novo.